Você já teve a sensação de que a sua vida foi esquecida em algum canto? Como se todo mundo tivesse seguido em frente, feito planos, construído histórias, enquanto você ficou parado numa espécie de quarto escuro, sem janela, sem nome, sem expectativa, como se Deus tivesse pulado a sua vez? Pensa nisso um instante. Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas lá dentro, bem fundo, essa frase já passou pela sua mente. Acho que Deus me esqueceu. Hoje eu quero falar com você sobre alguém na Bíblia que carregava exatamente essa marca, o esquecido. O nome dele era Mefibosete. E a história dele parece um pouco com a de muita gente hoje. Alguém que teve um começo promissor, um sobrenome forte, um futuro planejado, e de repente tudo quebrou. Sabe quando uma coisa acontece na sua vida e parece que, a partir dali, tudo desanda? Um acidente, uma perda, uma traição, um diagnóstico, uma falência? Com Mefibosete foi assim. Mas o mais impressionante é o que Deus fez depois de anos de silêncio, de esconderijo, de vergonha. Antes de continuar, deixa eu te fazer um pedido. Se de alguma forma essa conversa já começou a tocar em algo dentro de você, fica comigo até o fim. E se esse tipo de conteúdo alimenta a sua fé, se ajuda você a se aproximar mais de Jesus, se inscreve no canal, porque isso me ajuda a continuar produzindo e também faz com que mais pessoas sejam alcançadas. Agora, vamos caminhar juntos por essa história. Imagina uma noite silenciosa. Você num quarto simples, a luz quase apagada, o barulho distante da rua, o celular perto da cama, mas o coração inquieto. Os pensamentos vão e vêm, como ondas batendo sem parar. Vêm memórias, arrependimentos, culpas. E se... E aquela sensação incômoda de que a sua vida poderia ser outra se certas coisas não tivessem acontecido, se aquela pessoa não tivesse ido embora, se aquele erro não tivesse sido cometido, se aquela porta tivesse se aberto. Você já se pegou revivendo cenas do passado, como se fosse um filme que você não consegue desligar? A Bíblia diz em 2 Samuel 9 que Davi, já estabelecido como rei, num certo momento faz uma pergunta aparentemente simples: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Não parece grande coisa à primeira vista, mas essa pergunta atravessa anos de esquecimento e entra no esconderijo de um homem chamado Mefibosete. Pensa comigo. Enquanto Davi vive aquele momento de honra, de governo, de vitória, Mefibosete vive um outro cenário completamente diferente. A história dele começa com tragédia. Quando ele tinha apenas 5 anos, chegou a notícia da morte do pai, Jonatas, e do avô, o rei Saul. Em meio ao desespero, a babá pega o menino no colo para fugir, e ele cai. Nessa queda, ele fica aleijado de ambos os pés. Um príncipe, herdeiro de uma linhagem real, agora marcado pela dor, pela limitação, pela perda e pela vergonha. E é levado para um lugar chamado Lo-Debar. Lo-Debar. Um lugar de esquecimento, de ausência, de nada. O nome em si carrega a ideia de sem pasto, sem palavra, sem comunicação. É aquele lugar na vida em que você não vê frutos, não vê promessa, não ouve respostas. Talvez você se sinta hoje morando num Lo-Debar emocional ou espiritual. Você faz o que precisa ser feito, paga contas, acorda cedo, dorme tarde, mas lá dentro parece tudo seco. Como se a sua história tivesse parado num ponto específico e não avançasse mais. Jesus disse em Marcos 7, 21, que é de dentro do coração das pessoas que saem os pensamentos, as intenções, as atitudes que muitas vezes nos destroem. A queda de Mefibosete foi física, visível. A sua talvez tenha sido interna, um coração que caiu, uma confiança que caiu, uma autoestima que caiu. E, a partir desse tombo, você se acostumou a viver escondido,
se definindo não pelo que Deus diz, mas pelo que te aconteceu. Não pelo que Jesus fez, mas pelo que alguém te fez. Olha a cena. Anos se passam. Ninguém fala de Mefibosete. Ele vive num canto esquecido do mapa, dependendo da boa vontade dos outros, carregando o sobrenome de uma casa caída, a casa de Saul, e o corpo marcado pela limitação. Quem olha de fora pensa, é isso, a história desse homem acabou antes de começar. Você já sentiu isso sobre você mesmo? Como se o melhor da sua vida tivesse ficado lá atrás, num tempo que não volta mais. Mas eu quero que você escute isso com atenção. A sua localização não cancela o olhar de Deus sobre você. Lodebar não é longe demais para o rei. Quando Davi pergunta se ainda existe alguém da casa de Saul para que ele use de bondade, ele está se movendo por algo que aponta para o próprio coração de Deus. Um Deus que não esquece do que ele prometeu, um Deus que honra alianças. Davi tinha uma aliança de amizade com Jonatas. Deus tem uma aliança de sangue com você, através de Jesus. Romanos 12:2 diz que a gente não deve se conformar com este século, mas ser transformado pela renovação da mente. Sabe o que isso significa na prática? Que muitas vezes a prisão não está do lado de fora, está dentro. É como se a mente fosse um quarto com paredes invisíveis. Você pode ter pernas boas, saúde, oportunidades e ainda assim viver como se estivesse preso, porque lá dentro existe uma narrativa. Eu não mereço, eu não sou suficiente, eu estraguei tudo, Deus deve estar decepcionado comigo. Mefibosete tinha motivos naturais para acreditar que não merecia nada. Ele era da casa do antigo rei, Saul, agora substituído por Davi. Humanamente falando, ele podia ser visto como ameaça política e ainda por cima era aleijado. Tudo em volta dizia, você é problema, você é peso, você é resto de uma história que já acabou. Mas enquanto Mefibosete se escondia em Lodebar, havia uma conversa acontecendo no palácio. O rei estava perguntando por ele. Eu quero que você se imagine agora nessa posição. Você, aí onde está, talvez se sentindo esquecido, abandonado, deixado de lado. E, espiritualmente, há uma conversa acontecendo no céu. Jesus, o rei, não apenas perguntou por você, ele deu a vida por você. Ele não veio te matar nem te acusar, veio te chamar para a mesa. João 8,36 diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas essa liberdade começa por dentro. Começa quando você permite que a voz do rei seja mais forte do que a voz de Lodebar na sua mente. A Bíblia conta que Davi manda chamar Mefibosete. Pensa nesse dia. Ele está em casa, na rotina de sempre, quando alguém bate à porta. A voz do mensageiro. O rei Davi mandou te chamar. Será que o coração dele não disparou? Quantos medos vieram de uma vez? Talvez ele pensou, chegou o meu fim, vão me matar. Porque era isso que se costumava fazer com a descendência do antigo rei. O medo tem esse poder de pintar o pior cenário na tela da nossa mente. Quantas vezes você também é chamado por Deus em alguma área, através de uma palavra, de uma oportunidade, de um convite, e a sua primeira reação é medo. Medo de não dar conta, medo de ser exposto, medo do passado voltar à tona, medo de se aproximar demais de Deus e ele finalmente enxergar o tamanho da sua bagunça interna. Mas deixa eu te lembrar de algo. 1 João 4:18 diz que o perfeito amor lança fora todo medo. O que expulsa o medo não é mais controle, não é mais garantia, não é mais explicação. É amor. O amor de Deus te chamando pelo nome, não pelo rótulo. Enquanto levam Mefibosete até o palácio, ele se aproxima mancando, carregando no corpo e no coração as marcas de tudo que viveu. Talvez você esteja se aproximando de Deus assim, aos tropeços,
Sem elegância, sem discurso pronto, sem teologia perfeita, mas com um desejo profundo de não viver mais escondido. E Deus não está olhando para o seu jeito torto de andar. Ele está olhando para o fato de que você está vindo. Diante de Davi, Mefibosete se prostra e diz algo que revela como ele se enxergava. Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Imagina alguém se vendo como cão morto. Não apenas um cão vivo, já visto como algo desprezível naquela cultura, mas um cão morto. É o nível mais baixo de identidade. Qual palavra você usa mentalmente para falar de si mesmo? Você talvez não diga cão morto, mas talvez diga ninguém, fracasso, caso perdido, peso para os outros. Percebe como a mente dele já estava programada para o lixo. É disso que 2 Coríntios 10, 4, 5 fala. Quando diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Fortalezas aqui não são castelos de pedra, são construções mentais. São pensamentos repetidos tantas vezes que viram verdade para você, mesmo sendo mentira. E foi exatamente ali, na fortaleza mental de Mefibosete, que a voz do rei entrou. Em vez de condenação, Davi oferece favor. Ele diz que vai restituir todas as terras de Saul, seu avô, e que Mefibosete comerá sempre à mesa do rei. Sempre. Daquele dia em diante, o esquecido de Lodebar se torna o convidado permanente da mesa real. Eu gosto de imaginar a primeira vez que ele sentou naquela mesa. A toalha cobrindo seus pés aleijados. No nível da mesa, todo mundo igual. Os pés já não são a primeira coisa que se vê. A limitação deixa de ser o foco. A mesa te nivela. É isso que Jesus faz quando te chama para perto. Ele não finge que a sua história difícil não existiu. Ele não nega as marcas. Mas ele te senta num lugar onde as suas feridas não são mais a sua identidade principal. Você não é mais o divorciado, a traída, o viciado, a que abortou, o endividado, o que errou feio. Você é convidado do rei, filho, filha. E isso muda tudo de dentro para fora. Talvez nesse momento você esteja pensando, tá, eu entendi a história, mas o que isso muda na minha segunda-feira? No boleto que vence, no emprego que eu não tenho, na ansiedade que me aperta? Eu não estou aqui para romantizar a sua dor, nem fingir que basta ouvir uma história e do nada tudo se resolve. Não é assim. A transformação, na maioria das vezes, é um processo. Não é de um dia para o outro. Mas existe um caminho. O primeiro passo é perceber em que Lodebar você está hoje. Em que área você se sente esquecido, seco, sem promessa. Às vezes não é uma cidade nem uma casa. É um estado interno. É a sensação de que o seu coração virou um terreno abandonado. Lembra de Provérbios 4, 23, que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração aqui não é só emoção. É o centro da sua vida interior, a fonte dos seus pensamentos, decisões, perspectivas. Se esse coração fica abandonado, qualquer erva daninha cresce. Pensa na sua mente como um jardim. Todo dia caem sementes ali, palavras que você ouve, imagens que você vê, memórias que você alimenta, notícias que você consome, conversas que você repete. Algumas sementes são de vida, outras são de morte. Filipenses 4, 8 nos dá um filtro. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Não é religiosidade, é proteção. É como escolher o que entra ou não entra num jardim frágil. Só que, se você passou anos ouvindo, você não presta, você não vai conseguir, você é igual a fulano, tudo que você toca dá errado, é natural que, de tanto repetir,
isso tenha virado parte de você. A boa notícia é que em Deus, nenhuma fortaleza mental é inquebrável. Só que não basta falar, Deus me ama. É preciso substituir pensamentos antigos por verdades novas, intencionalmente. Como você faz isso na prática? Imagina que vem aquele pensamento, eu fui esquecido por Deus. Você poderia, naquele momento, capturar esse pensamento como quem segura uma corrente e responder com a verdade. Não, eu não fui esquecido. Isaías 49 fala de um Deus que não se esquece dos seus. E em 2 Samuel 9, eu vejo que Deus lembrou de Mefibosete. Em Jesus, eu sou lembrado. Ele sabe meu nome, sabe minha história. Você não finge que o pensamento não apareceu, mas você não se entrega a ele. Você o leva cativo, como diz 2 Coríntios 10, e o submete a Cristo. Outro pensamento comum é: eu sou um erro ambulante, um problema. Nesse momento, você pode respirar fundo e declarar: eu não sou definido pelo meu passado. Em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Talvez você me ouça dizer isso e pense: mas eu não sinto nada quando falo essas coisas. E eu quero te dizer, no começo é assim mesmo. É como alguém que andou anos mancando e de repente começa uma fisioterapia. Dói, é estranho, mas com o tempo o corpo vai reaprendendo. A mente também. Tem também o peso da preocupação contínua. Jesus, em Mateus 6,34, diz: não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Não é uma ordem fria de para de sentir ansiedade. É um convite para viver um dia de cada vez, confiando que existe um Pai atento aos detalhes. Quando a preocupação vier, em vez de se afogar em cenários futuros catastróficos, você pode orar algo simples. Senhor, eu não sei como vai ser amanhã, mas eu escolho confiar que o Senhor está nesse caminho antes de mim. Me ajuda a fazer só o que eu posso hoje. É assim que se traz o coração de volta do exílio do futuro para o presente. E tem uma prisão que segura muita gente em Lodebar: o ressentimento, a mágoa, a incapacidade de perdoar. Às vezes, o que te mantém distante da mesa não é algo que fizeram com você, mas algo que você continua segurando. Segurando a dívida do outro, esperando um pedido de perdão que nunca veio. Jesus, em Mateus 6, 14 e 15, fala de perdão de um jeito sério. Se perdoarmos os homens pelas ofensas, o Pai também nos perdoa. Senão, também não seremos perdoados. Não é chantagem, é revelação. Quem se fecha para perdoar, se fecha para receber. Perdoar não é dizer que o que aconteceu foi certo. É entregar o caso para o justo juiz e libertar o seu coração da prisão. Talvez agora esteja doendo lembrar de pessoas, situações, e você pensa: eu não consigo perdoar. Tenta mudar a frase. Em vez de não consigo, diga: hoje está muito difícil, mas eu escolho dar um passo em direção ao perdão. Jesus, eu não quero ficar preso a isso para sempre. Me ajuda. Perdoar é um processo, muitas vezes diário, mas a cada vez que você decide soltar um pouco mais essa corda, a cadeia perde força. Outro bloqueio é a vergonha. A vergonha sussurra: se eles soubessem quem você é de verdade, se afastariam. Ela te empurra para lugares escondidos, te convence de que a melhor forma de sobreviver é se tornando pequeno, invisível. Mefibosete vivia assim. Encolhido, aceitando migalhas, se conformando com uma vida muito menor do que a herança que lhe cabia. Talvez você esteja aceitando relações tóxicas, trabalhos que destroem sua dignidade, amizades que te diminuem, porque lá no fundo acha que não merece mais do que isso. Jesus, porém, foi até a cruz carregando a nossa vergonha. Ele foi exposto, nu, humilhado, zombado. Ele levou a vergonha do mundo para que você pudesse levantar o rosto diante de Deus sem medo. Não porque você é perfeito, mas porque o sangue dele te cobre.
A mesa do rei tem um lugar com o seu nome, não por mérito, mas por graça. E graça é favor imerecido, é bondade que vem quando você menos espera. Agora eu quero que você imagine uma cena. Você está dentro de uma casa escura. As janelas estão fechadas há anos. O ar é pesado, cheio de pó, cheiro de coisa parada. Na sua mão tem uma chave antiga, enferrujada. Essa casa representa a sua mente, o seu coração, e essa chave é a decisão. Decisão de continuar trancado ou de se mover em direção à voz que te chama de fora. Do lado de fora, alguém bate na porta e chama pelo seu nome. Não é um cobrador, não é alguém trazendo acusação. É o Rei, é Jesus. Ele não arromba a porta, ele não invade, ele chama. Eis que estou à porta e bato, ele diz em Apocalipse. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Você ouve a batida, mas tem medo do que vai acontecer se abrir. Medo de ele ver a bagunça, a sujeira, o cheiro ruim. Medo de enfrentar memórias que você jogou para baixo do tapete. Só que ele já conhece tudo. E mesmo assim, continua ali paciente, esperando. A decisão que você faz com essa chave é o ponto de virada. O que significa na prática abrir essa porta? Não é apenas repetir uma frase bonita, é começar a viver de um jeito novo. É, por exemplo, separar alguns minutos do seu dia para ficar em silêncio na presença de Deus. Desligar a televisão, afastar o celular, respirar fundo e dizer: Senhor, eu estou aqui, fala comigo. No começo, pode parecer que nada acontece. A mente foge, você lembra do mercado, do trabalho, das contas. Mas com o tempo, esse lugar se torna mesa, lugar de encontro, de alimento, de ajuste. É também escolher expor o que você sente. Você pode falar com Deus de forma honesta. Deus, eu me sinto esquecido. Eu me sinto Mefibosete em Lodebar. Eu me sinto um cão morto. Ele aguenta ouvir isso. O salmista fez isso muitas vezes, e é nesse lugar de honestidade que a cura começa. Porque ele não cura máscaras, ele cura pessoas de verdade. Quando você tira a maquiagem da alma, ele pode tocar o que dói. Parte desse processo é também alimentar a sua mente com a palavra. Isaías 55:11 diz que a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas faz o que lhe apraz e prospera naquilo para que foi enviada. Isso significa que quando você lê, escuta, medita na palavra, mesmo que você ache que não está sentindo nada, algo está sendo plantado. Uma semente cai e o tempo de germinar muitas vezes é invisível. Mas um dia você vai se ver reagindo diferente a coisas que antes te derrubavam e perceber, isso é fruto daquilo que Deus vem plantando em mim. Eu sei que pode parecer distante. Talvez a sua realidade financeira, familiar, emocional esteja gritando tão alto que falar de mesa do rei pareça poesia bonita, mas desconectada. Mas lembra de Pedro, em Mateus 14, quando caminha sobre as águas ao encontro de Jesus. Enquanto o olhar dele estava em Jesus, ele fez o impossível. Quando olhou para o vento, começou a afundar. A tempestade já estava lá o tempo todo. A diferença foi o foco. Eu não vou te prometer que a tempestade vai sumir, mas se você decidir ajustar o foco, colocar os olhos em Jesus, ainda no meio das ondas, algo dentro de você vai mudar. Talvez o primeiro milagre que você precise não seja na conta bancária, na saúde, na família. Talvez seja um milagre de perspectiva. Ver que, mesmo mancadas, as suas pernas podem te levar até a presença de Deus. Ver que, mesmo com histórias difíceis, você ainda é alvo de uma promessa. Ver que, mesmo em Lodebar, existe um rei que sabe o seu nome e decidiu lembrar de você. Eu quero te conduzir agora, não a uma emoção passageira, mas a uma decisão. Você pode, aí onde está, fazer uma escolha. Escolher não viver mais se definindo pelo pior dia da sua história, mas pelo melhor dia da história de Jesus, o dia em que ele ressuscitou.
Escolher não habitar eternamente no lugar do esquecimento, mas responder ao chamado para a mesa. Não é negar a dor, é não fazer dela a sua única verdade. Talvez você queira, nesse momento, repetir algumas frases em voz baixa, como uma declaração pessoal. Algo como: eu não sou o que fizeram comigo. Eu não sou só a soma dos meus erros. Em Jesus, eu sou lembrado, convidado e amado. Eu saio de Lodebar por fé, mesmo que ainda esteja mancando. Eu creio que há um lugar na mesa do Rei para mim. Não espere sentir um arrepio, um sinal no quarto. Às vezes, a coisa mais espiritual que você pode fazer é simplesmente escolher acreditar de novo. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, se você sente que Deus está usando essa história de Mefibosete para falar diretamente com áreas escondidas do seu coração, eu quero te encorajar a deixar isso se aprofundar. Não sai correndo para o próximo vídeo, para a próxima distração. Fica alguns minutos depois que esse vídeo terminar, em silêncio, só você e Deus, deixando essas palavras descerem da cabeça para o coração. E se ainda não fez isso, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque eu quero continuar caminhando com você nessa jornada de renovação de mente, de cura interior, de reencontro com o amor de Deus. Não porque eu tenha todas as respostas, mas porque eu também preciso, dia após dia, me lembrar de que não sou produto do acaso, nem do meu pior erro, mas da graça. Antes de encerrar, eu quero te convidar a fazer uma coisa simples, mas muito importante. Escreve aqui nos comentários uma frase de decisão. Pode ser: eu escolho sair de Lodebar, ou eu escolho sentar à mesa do Rei, ou eu escolho renovar minha mente. Escreve isso não só para mim ver, mas para você mesmo se lembrar. Quando a dúvida bater de novo, você pode voltar aqui e ver o que decidiu hoje. E se alguém veio à sua mente enquanto você assistia, alguém que também se sente esquecido, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma palavra chega como uma chave num dia escuro. Que o Deus que lembrou de Mefibosete, lá no seu lugar de esquecimento, lembre de você nos detalhes da sua semana. Que ele visite os seus Lodebares interiores e te conduza, passo a passo, até a mesa onde a vergonha não define mais nada e o amor é a última palavra. Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém.